Bem, vamos para mais um exemplo então. Função z igual seno de 2x mais y. Certo? Quero encontrar as derivadas parciais de segunda ordem. Então vamos primeiro encontrar as derivadas parciais de primeira ordem, tá certo? Então a derivada de z em função da variável x. Então vamos lá, como que eu vou resolver isso daqui? Da maneira que está, eu não consigo, né, fazer por uma regra de derivação direto. Eu vou ter que fazer a mudança de variável aí. Eu vou chamar essa parte aqui de u, certo? Então vou fazer a derivada de seno de u em relação a u, depois vezes a derivada do que eu chamei de u. Então a derivada de seno de u. A derivada de seno de u é cosseno de u, tá certo? Quem que é o meu u? 2x mais y. Vezes a derivada do que eu chamei de u em relação à variável x. E a derivada do que eu chamei de u em relação à variável x vai dar 2 vezes derivada de x dá 1, 2 vezes 1, 2. Mais a derivada de y que dá 0. Então essa derivada aqui vai dar 2. Chegamos aí na resposta, tá certo? Agora eu vou fazer a derivada dessa mesma função em relação à variável y. Vou usar o mesmo procedimento, então a derivada de seno de u vai dar cosseno de u, vezes a derivada do que eu chamei de u, só que agora em relação à variável y, e essa derivada dá 1, certo? Porque 2x, derivada de 2x em relação a y, dá 0, mais a derivada de y em relação a y, 1. Então, encontrei as derivadas parciais de primeira ordem. Agora vamos fazer as derivadas parciais de segunda ordem. Então, derivada da função z em relação, de segunda ordem em relação à variável x. Vou derivar novamente em relação a x. O 2 é uma constante que está multiplicando, eu mantenho, vezes. Vou fazer a derivada agora. Novamente, vou ter que usar a mesma regra. Chamar essa parte de u, e aí a derivada de cosseno de u vai dar menos seno, do que eu chamei de u, que nesse caso é 2x mais y, certo? Vezes a derivada do que eu chamei de u em relação à variável x, e isso dá 2. Então, agora como é multiplicação, 2 vezes 2 dá 4, vezes menos 1 vai dar menos 4 seno de 2x mais y. Certo? Essa é a derivada de segunda ordem da função z em relação à variável x. Vamos para a próxima agora. Derivada da função z, primeiro em relação a x, depois em relação a y. Eu já derivei em relação à variável x, agora eu vou derivar em relação a y. Mesmo procedimento, mantenho 2, que é uma constante que está multiplicando. Derivada de cosseno de u vai ficar menos seno de u, que é 2x mais y, certo? Vezes a derivada do que eu chamei de u em relação à variável y, que dá 1. Tá? Então, 1 vezes 2 vai dar 2, vezes menos 1 vai dar menos 2 seno de xy. Então, para finalizar aqui, nós chegamos na resposta menos 2 seno de 2x mais y. Agora vamos encontrar as derivadas parciais ou as outras duas derivadas parciais de segunda ordem. Então, derivo primeiro em relação a y. Vamos lá, derivei em relação a y, deu isso.
Quando eu derivo novamente em relação a y, o 1 é uma constante multiplicando, nem preciso colocar. Chama essa parte aqui de u, fica cosseno de u, a derivada de cosseno de u vai ficar menos seno do que eu chamei de u, 2x mais y, vezes a derivada do que eu chamei de u em relação à variável y, que dá 1, nem preciso colocar, certo? E agora, para finalizarmos aqui, a derivada de z, primeiro em relação a y, depois em relação a x. Então, deu isso daqui em relação a y, em relação a x agora. Usa a regra da cadeia novamente, chama essa parte de u, cosseno de u. Derivada de cosseno de u vai ficar menos seno do que eu chamei de u, vezes a derivada de u em relação à variável x, que nesse caso vai dar 2. Então, a gente chega que a resposta dessa derivada é menos 2 seno de 2x mais y, certo? Então, encontramos aí o resultado das 4 derivadas parciais de segunda ordem. Nesse caso, coincidiu também, olha lá, das derivadas parciais de segunda ordem mistas serem iguais. Mais um, tá? Dada a função f de xy igual e elevado a 2x mais 3y. E aqui eu peço para encontrar, olha lá, derivadas parciais de terceira ordem, né? Só que eu não pedi todas, pedi só 2 delas. Então, eu vou derivar 3 vezes em relação à variável x, né? E 3 vezes em relação à variável y, tá certo? Então, vamos lá, ó. Então, vamos primeiro encontrar a derivada parcial de primeira ordem. Derivada parcial da função f em relação à variável x. Então, como que eu faço? Chamo todo esse expoente aqui de u. Fica e de u. Derivada de e de u é ela mesma. Então, vai ficar e de 2x mais 3y vezes a derivada do que eu chamei de u em relação à variável x. Então, derivada de 2x dá 2, mais derivada de 3y dá 0. Então, 2 mais 0, 2. Tá certo? Então, o 2 vai ficar multiplicando, eu vou colocar ele na frente aqui só. Então, essa é a primeira derivada. Então, né, a derivada parcial de primeira ordem em relação à variável x. Agora vamos fazer a derivada parcial de segunda ordem. Ó. Então, a derivada de segunda ordem em relação à função f, né, em relação à variável x. Aí. Vou derivar novamente. Então, agora eu vou derivar essa. Ó. Derivada da derivada. Então, vou manter a constante 2 e vou derivar essa parte que está aqui. Ó. Mas perceba que essa parte que está aqui é exatamente a função inicial. Então, na hora que eu derivei essa parte, não apareceu um 2 multiplicando? Na hora que eu derivar essa parte, vai aparecer novamente. Então, aqui, né, vai ficar 2 de novo. Vou colocar em azul. 2 que multiplica e de 2x mais 3y. Certo? Ou, se eu quiser colocar, 4, 2 vezes 2 dá 4, e elevado a 2x mais 3y. Esse é o resultado aí, então, né, da outra derivada parcial de segunda ordem. Da derivada parcial de segunda ordem em relação à variável x. Bem, e aí ele pede a derivada parcial de terceira ordem em relação à variável x. Derivada parcial de terceira ordem da função f em relação à variável x. Então, o que eu vou fazer? Vou manter a constante 4 e vou derivar essa parte aqui.
Vai ficar 4 vezes. Quando eu derivo essa parte, ó, é o mesmo resultado da função. Tá certo? Então vai dar 2e elevado a 2x mais 3y. E, consequentemente, 4 vezes 2 eu posso trocar por 8. Certo? Essa é a derivada parcial de terceira ordem da função f em relação à variável x. Bem, vamos calcular as outras agora. Então, derivada parcial da função f em relação à variável y. Perceba que o procedimento vai ser o mesmo, né? Todos eles eu estou omitindo, né, pessoal? O x, y aqui, tá? Só para facilitar aqui na escrita. Então, olha lá, e de u, derivada disso. Derivada do e de u dá o próprio e de u. Vai dar o próprio e de 2x mais 3y, vezes a derivada do que eu chamei de u, só que agora em relação à variável y. Então, quando eu derivo aqui 2x em relação a y, 0. 3y, derivada disso em relação a y, dá 3. Então, vai aparecer um 3 aqui, multiplicando. Certo? Agora eu vou fazer a derivada de segunda ordem da função f em relação à variável y. Tá? Eu vou derivar novamente em relação a y. Pessoal, olha lá, vai ficar 3 vezes. Quando eu derivo essa parte aqui em relação a y, a gente acabou de fazer. Dá 3e de 2x mais 3y. Então, isso vai dar como resposta 3 vezes 3, 9e de 2x mais 3y. E agora, por último, então, a derivada parcial de terceira ordem da função f em relação à variável y. Então, novamente, eu vou manter a constante 9. Vou derivar isso daqui em relação a y, né? A gente já viu que essa derivada dá 3e de 2x mais 3y, certo? E aí, para finalizar, então, 9 vezes 3, isso vai dar 27e elevado a 2x mais 3y. Tá? Então, né, resolvemos aqui, encontramos o resultado da derivada parcial de terceira ordem, né, em relação a x e em relação a y, que era o que foi pedido no exercício, certo? Bem, para essa mesma função, teve aqui mais duas derivadas parciais mistas. Então, nessa daqui, ó, derivada parcial de terceira ordem em relação à função f, tá? Primeiro derivo em relação a x, depois derivo duas vezes em relação a y. E ele quer que mostre que é igual a derivada parcial de terceira ordem, derivar duas vezes em relação a y e depois em relação a x. Certo? Então vamos lá, ó. Derivo primeiro, lembra que a ordem é sempre essa, ó. Então essa daqui, derivei primeiro em relação a x. O resultado está aqui, ó. Derivada primeiro em relação a x. Está aqui o resultado. Eu vou pegar esse resultado e vou derivar agora duas vezes em relação a y. Eu vou fazer agora aqui, ó, derivada da função f. Eu já derivei em relação a x, vou usar o exercício de cima. Agora eu vou derivar em relação a y. Então vamos lá, vamos pegar esse resultado aqui. Mantém a constante 2. Chamo, né, o expoente de u, a derivada de u dá o próprio e de u, então vai dar 2e de 2x mais 3y, vezes a derivada do expoente em relação a y. Isso vai dar 3, certo? Então agora 2 vezes 3 dá 6e elevado a 2x mais 3y. E agora eu vou derivar novamente em relação à variável y. Vou pegar e fazer a derivada de terceira ordem da função f em relação, primeiro em relação a x, depois duas vezes em relação a y. Tá? Vamos derivar agora, já derivamos uma vez em relação a y, vamos derivar de novo. Mantém a constante 6.
Derivada disso daqui, chama o expoente de u. Derivada de e de u é o próprio e de u. Vezes a derivada do expoente em relação à variável y, que dá 3. Então, chegamos aí que esse 3 posso multiplicar com 6. 3 vezes 6, 18. E elevado a 2x mais 3. Certo? E o próximo aqui, né, que é a derivada de terceira ordem da função f. Primeiro duas vezes em relação a y, depois uma vez em relação a x. Tá certo? Essa derivada duas vezes em relação a y, eu já tenho ela aqui, ó. Aqui. Agora eu vou pegar esse resultado e vou derivar uma vez em relação à variável x. Então eu vou manter o 9 aqui. Certo? Vou derivar essa parte aqui em relação a x. Então chamo o expoente de u. A derivada de e de u é ele mesmo. Vezes a derivada do meu expoente em relação à variável x. Nesse caso dá 2. E aí temos como resposta 18. Né? E elevado a 2x mais 3y. Certo? Então, portanto, a derivada de terceira ordem da função f, primeiro em relação a x, depois duas vezes em relação a y, é igual à derivada de terceira ordem da função f, derivando duas vezes primeiro em relação a y, depois em relação a x, né? Que é igual, a gente chegou lá que dá o mesmo resultado, 18 e de 2x mais 3y. Certo?